Nosso sistema político tá um pouco... Ele é um pouco difícil de você falar assim, olha, vamos ter uma convergência nacional para fazer esse país crescer. Esquece. Não, difícil, Só né? interesse. Só Mas interesse. aqui é da cultura, irmão. É da cultura. E aí você fala assim, o cara é político ou político profissional, né? O É. cara vai pra política e fica 10 anos, 10 mandatos. 10? Os caras ficam 30, 40. É, então assim, o cara aposenta na política. E aquilo ali vira um negócio pra ele, porque é o ganha-pão dele é a política. Sim. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Acho que nós temos, as coisas têm acontecido. A gente tem renovado cada vez mais, colocado mais gente com um pouco, assim, pelo menos para dar uma visão diferente. Pô, lá em Minas colocamos um governador agora que é um empresário, o Zema, que está fazendo um ótimo trabalho. Não é um cara que... É do novo, né? Do novo. Não é um cara que veio da política, não foi criado na política. É um empresário que se doou para a política agora. E tem feito um ótimo trabalho lá no estado. Acho que Você entraria pra política? Acho que talvez num outro momento de vida. Não agora. Talvez num outro momento de vida que eu tivesse uma vontade aí de me dedicar para tentar, né, ajudar nessa mudança e nessa transformação que a gente precisa ter no país. Entraria num outro modelo, num modelo mais... onde os meus negócios tivessem uma evolução melhor. Que assim, eu vou entrar para política para concorrer com meus negócios privados. Então não vou fazer nem bem nem a política, nem meus negócios. Mas talvez num futuro, que eu já tenho os meus negócios, né, encaminhados, talvez pode ser que a gente possa, né, ajudar e contribuir. Acho que muito empresário quer fazer isso, né, porque passa sofrendo tanto com a política, e aí ele chega num momento ali, ele quer, né, ajudar. Mas assim, você vê, o empresário quer ajudar e o Estado quer atrapalhar, então... A gente precisa... Tem que ser um combinado que tem que entrar uma leva, mano, de empresário. Porque se você entra só você não faz nada. Cara, eu participei muito da política, tá? Na faculdade, né? De economia. Uhum. E é um curso de... Né, tem uma parte quantitativa. Tem uma parte quantitativa e tem uma parte, né, de ciência política. E ali, como eu tinha muito relacionamento e tudo, eu acabei participando do diretório acadêmico. Depois participei do Diretório Central dos Estudantes, que era o DCE lá da faculdade. E ali eu via de tudo, né? Tive muitos amigos na política, desde o PT, no PSDB, em outros partidos. Tive muito amigo. Então eu tenho uma vivência política boa, de relacionamento. E aí eu vi muita coisa. Vi cara de para mandato de deputado, para ficar lá, né, encostado esperando o deputado. E assim, no final do dia o cara queria uma profissão, né? O que era a profissão? Ser assessor de deputado. Não que isso seja... Não estou demérito, né? Demérito. Não. Mas não é um negócio para ser profissional. Nós precisamos, né? Precisamos ter gente ali para fazer, né? Ser propositivo. Ter formação para aquilo e ser propositivo. Acho que nós estamos num caminho, mas esse jogo político ainda atrapalha muito a nossa democracia. A nossa democracia ela não está consolidada, né? Você vê assim... tudo que a gente veio passando nos últimos 10 anos. Olha para os 10 anos do Brasil. Pega de 2011 para cá. E aí você vê 3 presidentes, Dilma, Temer e Bolsonaro. O que aconteceu na política do Brasil? E o que o Brasil cresceu de lá para cá? Vamos olhar só 10 anos. Ah não, Henrique, vamos olhar 20. Olha 20. Olha 30. Então, é que sempre é os mesmos caras, entendeu? Se você fazer essa escala que você está fazendo, e que eu ia falar isso de 10, 20, se você olhar, vamos olhar quem foi presidente ou quem tentou, é sempre os mesmos caras. É sempre o mesmo Lula núcleo, que né? ficou tentando a vida inteira, é o Serra que tentou também não sei o que lá, é o Fernando Henrique que entrou e ganhou. Porque profissionalizou, né? Tá profissional, sempre né? os mesmos caras. Tá sempre entendeu? profissional. O cara tá sempre olhando qual que é o próximo mandato, né? Qual que é a próxima disputa. Exatamente. Ah, não, a próxima disputa é para prefeito. Então, qual que é a nossa lista de prefeitos aqui que nós vamos eleger nas cidades e tal. Então, sempre a próxima disputa é um business, né? É um negócio. Sim. Que hoje no Brasil tem muito dinheiro. Né? E a gente vê, e aí é o que você falou, a gente vê os deputados aqui no Brasil que teria que, num primeiro momento, assim, se tivesse essa consciência de, eu sou da iniciativa privada, mas eu vou doar 10 anos da minha vida para tentar ajudar o país, depois eu saio e vou tocar minha vida. Não, os caras entram lá, tipo, não sai. O cara quer ser deputado, com 20 anos, o cara tá com 60 e ele só ficou ali. Não sai. Você fala pra ele, você olha pra ele e fala, deve ser muito bom aqui, hein?
deve ser muito bom. O esquema deve ser muito bom. Porque, meu, ninguém sai, não vai embora, não vai embora. Aí você vê que o cara com 60 anos, o que você tem? Você tem filhos? Tenho. Quantos? Ah, tenho 2. O que faz seus filhos? Não, um também já é deputado, um outro já é vereador. Você fala, meu, é muito bom então, hein? Vira carreira, né? Não é? Vira carreira. O que você acha, Juliano? Desculpa, fala. Não, Juliano. O que você acha, Juliano, do Brasil? Como é que você vê pro Brasil aí, pros seus filhos, assim? Eu sou um cara, assim, que eu não acredito mais que as pessoas vão conseguir mudanças, porque não tá no poder deles a mudança. É difícil, cara. É difícil a falta de esperança no homem. Porque eu vejo, por exemplo, mudou pessoas. Esse vai resolver. E não resolve. Esse vai resolver. Esse vai resolver. E é só decepção, cara. Só decepção e não... Você vê que é um jogo de interesse e que não tem solução. Você falou da economia, né? Na faculdade de economia. A gente estuda a economia a fundo e você sabe que dentro da economia tem solução. Dentro da economia você sabe que tem jogo de medidas que podem trazer soluções que vão resolver o problema. É possível, porque nós temos a riqueza, nós temos a capacidade, nós temos a produção, nós temos um país riquíssimo. Vamos falar do Brasil. Por que tem tanta fome? Por que não tem distribuição? Porque a engrenagem não roda. E por que a engrenagem não roda? Porque para no conflito de interesse. Acho que para muito no Estado, né? Acho que nós temos... Nós somos um país estatal. Nós somos o Estado. Então, quando você olha assim que a economia, quando colocada na prática, ela não pode ser colocada na prática de verdade, porque uma PEC dos precatórios não consegue ser votada na Câmara dos Deputados, depois ela não consegue ir para o Senado, porque ela tem que voltar para a Câmara, e depois ela não consegue... Porque os caras ficam nesse empurra. E não vai para lugar nenhum. Esperando o quê? Depois vir a negociação para depois eles dar tudo interesse, entendeu? É tudo. O problema aqui, gente, é o seguinte, é só interesse de homem, do bolso próprio, do cara que quer se reeleger, do cara dessas coisas. Porque não tá na capacidade deles, não vai resolver. Juliano, não vai resolver. Não vai resolver porque tipo assim, os caras aqui no Brasil, esse pensamento, o cara entra na política. Diferente dele, diferente de um empresário que entra e fala assim, eu quero me doar, quero dar minha parte pro... Assim, o cara entra para fazer esquema. O cara entra para essa coisa assim, os caras... A intenção de assim, mas tem os políticos bons? Tem, mas, meu, gente, a gente mora no Brasil, todo mundo aqui é maior de idade. Se tiver político bom, não dá 5%. Os outros 95%, o cara entra... pra mudar de vida. Ele olha aquilo ali pra mudar de vida. Você vê a gente aqui trabalha, rala pra caramba, a gente chega em casa, vocês estão lá com os filhos de vocês brincando, aí você vê todo dia, constantemente, ou quase todo dia, ou semanalmente, você vê ali uma reportagem, quando você tá vendo o jornal, o deputado foi preso ali, levando dinheiro, não sei o que lá, o vereador foi preso, não sei o que lá, descobriram um desvio de não sei o que lá, do prefeito de não sei aonde. Por quê? Porque os caras entram pra fazer a carreira. O cara quer chegar lá com 50 anos, 60 anos, bem de vida. Mas quando você vê o patrimônio do cara, não bate com o salário. Não bate com o salário, né? Não bate com o salário. Você fala, quanto você ganhava lá? Eu ganhava 18 mil. Não, mas você tem 3 mansão. Você multiplica lá o patrimônio. 6 carros. Não bate. Não bate. Sabe, ele chega com o patrimônio de vocês ali. Fala, mas o cara é da iniciativa privada a vida inteira. O cara tem 3, 4 empresas. E eu ouvi você perguntando, né? Você entraria na política? Eu respondi essa pergunta pra mim mesmo. Eu não me envolvo. Meu ponto de vista é o máximo assim, neutralidade. Fico na minha, pago os impostos e tento não me envolver o máximo possível. Mas a gente tem que pensar, Juliano, um pouco, não na gente, né? Pra quem que a gente tá deixando esse país? Pros nossos filhos. Eu escrevi meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, chamava Teoria, Modelo Ricardiano dos Impostos. O que falava esse negócio? Assim, o aumento
na dívida do Estado hoje, consequentemente aumenta o imposto futuro. Naquela época eu estava falando o seguinte, olha, quanto mais o Estado emite dívida, quanto mais ele emite dívida para financiar os gastos, mais a população vai ter que pagar imposto amanhã para pagar essa dívida. O futuro vai ter que pagar o do presente. Isso. Então o que tem? O que aconteceu? Nós tínhamos lá naquela época, 2007, acho que nós estávamos lá com 45% do PIB com dívida. Hoje nós estamos com 80%. Então assim, o que aconteceu? A dívida, ela financiava o gasto do presente. Ou seja, o que ele estava tomando da população para financiar o Estado. Era uma pedalada. É uma pedalada. Só que o que você faz? Eu tomo dívida. Mas uma hora eu tenho que pagar a dívida. Como que eu pago dívida se eu não tenho receita? Eu aumento imposto. Eu preciso aumentar imposto. Então, eu pego o próprio dinheiro da sociedade, financio o Estado nesse momento e empurro para a próxima geração. E a próxima geração, eu formei, tem 20 anos. A próxima geração é essa agora. Sim. Nós estamos pagando um aumento triste, de imposto do passado. Ah, é uma pedalada? Não, é uma estrutura. Se você não olhar a estrutura, para que eu financio uma estrutura tão grande dessa? Para que ter tanto Estado desse tamanho? E aí eu financio com dívida, que no futuro, consequentemente, eu vou ter que aumentar imposto. E aí quem vai pagar essa conta? Meu filho, seu. Se você não entende o que é uma pedalada, é como se o governo estivesse usando o saldo do especial, tá? Tá no...